Escolhido, e se eu te dissesse que uma transferência divina com o seu nome já foi aprovada, e que quando ela acontecer, sua família vai ficar em choque? Não é exagero, não é metáfora, é real e está mais perto do que você imagina. Você entrou em um tempo onde o céu não está mais pedindo permissão para agir. Ele está executando, e quem não estiver espiritualmente atento vai apenas assistir o que você vai viver. O que está vindo é grande demais para passar despercebido, e vai quebrar todas as limitações que a sua linhagem já considerou normais. Você foi escolhido, e o movimento já começou. Então agora faz o seguinte: curte esse vídeo, se inscreve no canal se ainda não fez isso e comenta aqui embaixo o número 99. Esse é o código dos escolhidos, o número da ativação. Escreve junto a sua expectativa mais ousada e deixa a frequência da fé fazer o trabalho invisível. Não assiste esse vídeo como quem vê mais um conteúdo. Assista como quem está prestes a presenciar o início da virada mais radical da própria vida, porque tudo que for falado aqui vai acontecer. E cada palavra que você receber pode ser a semente do que vai te surpreender ainda neste mês. Imagine caminhar por anos dentro de uma realidade cinzenta, onde tudo parece bloqueado, onde cada tentativa de avanço termina em portas fechadas. O silêncio de Deus ecoa como um vazio ensurdecedor, e a sensação de estar esquecido parece mais real do que qualquer promessa de mudança. Mas é exatamente nesse terreno de obscuridade que o invisível trabalha com mais força, sem avisos, sem pistas, sem alarde. O destino orquestrado nos bastidores do divino prepara um momento específico. Um momento que, quando chega, não pede licença. Ele explode, vira a chave e muda tudo em um estalo. O impacto não começa nos bolsos, começa na alma. É como se o universo estivesse em espera, aguardando o seu sim invisível. Um sim dito nos dias em que ninguém via. Um sim solitário, sem palmas, sem testemunhas. Esse sim ativou algo que estava travado há gerações. E, de repente, a realidade muda de tom, como se um novo código tivesse sido inserido no seu DNA espiritual. O que era escassez se torna semente, e o que era dúvida se transforma em direção. Você sente, antes mesmo de ver, que algo colossal está prestes a romper. E está. Esse é o momento onde a invisibilidade se torna evidência, onde os olhos que te ignoraram serão obrigados a olhar de novo, agora com respeito, porque o que vem a seguir não é sorte, é acerto de contas espiritual, é o impacto de uma história que estava sendo escrita em silêncio, mas que agora será lida em voz alta. Esse é o virar de chave que transforma a vítima em referência. A era da espera acabou, o destino acaba de se manifestar. Se em algum momento desse vídeo algo já tocou você, algo despertou, algo acendeu, então isso não foi apenas uma mensagem, foi um encontro. E quando algo toca o nosso espírito assim, a reação natural é gratidão. E a gratidão verdadeira sempre encontra uma forma de se manifestar. Se o seu coração sentir, e apenas se sentir, considere enviar um thanks aqui no vídeo, uma oferta de honra, um gesto simbólico que diz: eu recebi essa palavra, e ela valeu mais do que ouro para mim. Você pode enviar 100 nós como um sinal profético, ou qualquer valor que Deus colocar no seu coração. Porque quando algo é plantado com propósito, a colheita nunca falha. E não deixa para depois. Não espera o final. Porque esse momento aqui, agora, é semente pura. E quem planta na hora certa, ativa promessas que estavam em silêncio. Por muito tempo, a escassez se disfarçou de identidade. Ela foi moldando a forma como você se via, como você se movia, como você sonhava. Sempre calculando, sempre limitando, sempre com medo de desejar demais. Mas o milagre que carrega o seu nome não respeita essas amarras.
Ele não está interessado no que te faltava. Ele foi programado para ativar justamente quando você menos espera, para provar que Deus nunca esteve atrasado, apenas preciso. O milagre não vem para te surpreender. Ele vem para te posicionar. Porque o que está prestes a acontecer na sua vida não tem manual, não tem precedente e muito menos comparação dentro da sua linhagem. Você é o primeiro da fila. Aquele que está prestes a viver aquilo que seus antepassados nem ousaram pedir. E quando isso acontecer, quando o inesperado bater à sua porta com força de avalanche, você entenderá. Tudo o que te foi negado era apenas preparação para o que está sendo liberado agora. E o mais surpreendente de tudo é que esse milagre não será discreto. Ele terá um nome, um CPF, um endereço, o seu. Ele virá com impacto suficiente para desestabilizar paradigmas familiares, para realinhar sobrenomes e para escrever uma nova narrativa sobre o que significa prosperar com propósito. A escassez foi seu treinamento. O inesperado é sua chegada. E tudo isso já tem assinatura confirmada. A sua. Existe uma herança espiritual escondida em cofres que não têm cadeados físicos. Esses cofres são trancados por padrões, medos, ciclos familiares. Durante gerações, sua linhagem viu apenas o lado da luta, do esforço, da sobrevivência. E tudo isso gerou um bloqueio que manteve a abundância em espera. Mas aqui está a verdade que poucos ousam dizer. A riqueza não estava negada. Ela estava protegida. Protegida até que alguém se levantasse com maturidade para recebê-la. Esse alguém é você. Você foi o escolhido não porque era o mais forte, mas porque foi o mais disponível. Enquanto outros buscavam atalhos, você ficou no processo. Enquanto outros vendiam seus princípios por moedas, você permaneceu. Essa fidelidade secreta, essa fé que resistiu aos ventos, abriu os arquivos do céu. E quando os céus abrem, não há força na terra que consiga impedir o fluxo. Por isso a riqueza não veio antes, porque ela esperava por alguém que não fosse destruído por ela, mas que soubesse administrá-la com visão e propósito. Agora a espera terminou. O que era oculto será revelado. E o que estava retido será liberado com juros. Essa herança que sua família nunca viu agora fluirá através das suas mãos. E o mais poético de tudo, ela virá sem que você precise provar nada a ninguém. O tempo de justificativas acabou. É hora de receber, não por ego, mas por desígnio. Os dias de escassez, os nãos recebidos, as portas fechadas, os silêncios prolongados, tudo isso construiu a ilusão de que você estava quebrado, defeituoso, fora do plano. Mas agora, olhando para trás, começa a fazer sentido. Você nunca esteve fora, você estava dentro do forno. E todo forno tem um propósito: preparação. Deus não desperdiça dor. Cada lágrima foi um ingrediente, cada rejeição foi um tempero, cada crise foi um tijolo da estrutura que você agora vai habitar. A sensação de abandono foi, na verdade, uma incubadora. Você não foi esquecido, você foi escondido. Enquanto outros corriam para os holofotes, você era lapidado nas sombras. E o que acontece no escuro, ninguém entende, até que o brilho se torne inevitável. Quando a luz finalmente alcançar você, será impossível negar. Houve um processo, houve propósito, houve preparação. E tudo isso estava carregando algo grande demais para ser lançado prematuramente. Agora, a preparação se transformou em plataforma. Você não será mais lido pelas suas cicatrizes, mas pelo seu impacto. O que te chamavam de fracasso, agora será lembrado como formação. Você não estava quebrado. Você era uma semente, e chegou a hora da colheita. Há coisas que o esforço humano não pode comprar. Conexões, promoções, oportunidades. Tudo isso pode parecer fora do alcance quando se olha apenas com os olhos naturais. Mas existe um momento em que o céu decide intervir. Um momento em que Deus literalmente assina o cheque.
E quando isso acontece, as regras do jogo mudam. Não há explicação lógica para portas que se abrem sem convite, para contas que são pagas sem saldo, para projetos que ganham vida sem patrocínio humano. Quando o céu decide pagar a conta, tudo o que antes era impossível se torna inevitável. As negativas viram sim, as dívidas viram sementes, e a esperança que parecia apagada reacende como fogo incontrolável. Esse não é um tipo comum de provisão, é uma revolução disfarçada de bênção. É uma transação espiritual, onde a moeda é a fé, e o código de autorização é a obediência silenciosa. Você não implorou, você não manipulou, você apenas continuou. E por isso a fatura está sendo quitada. O céu está assumindo a responsabilidade, porque o que você carrega não pode mais esperar. A missão precisa de meios, e Deus está financiando isso, sem contratos, sem justificativas. Apenas graça, apenas glória, porque chegou a hora do céu dizer, essa é por minha conta. Por gerações, a pobreza não foi apenas uma condição, foi um hábito, uma mentalidade, um fardo transmitido de forma silenciosa de pais para filhos. Ela se infiltrou nas mesas de jantar, nas decisões de vida, nas palavras ditas e, principalmente, nas que nunca foram. Era como um código invisível que dizia, isso é o melhor que conseguimos. Mas agora, algo raro está acontecendo. Uma ruptura, um corte abrupto nesse ciclo que parecia eterno. A maldição está caindo, não com barulho, mas com o estrondo de uma revolução silenciosa, liderada por alguém que teve coragem de crer diferente. A pobreza não está sendo apenas vencida. Ela está sendo desmascarada. O véu foi retirado e agora fica claro. Ela não era destino, era distração. E ao reconhecer isso, você ativou uma quebra tão profunda que afetará até os que ainda nem nasceram. As limitações que antes moldavam decisões, agora se transformam em opções. O não posso dá lugar ao como posso fazer isso com excelência. Porque a nova realidade não é baseada em escassez, mas em expansão. E isso assusta. Não só os outros, mas até você mesmo, em alguns momentos. Mas não se engane, o desconforto é parte da libertação. Essa queda da maldição é mais do que justiça, é reparação. É como se cada não do passado agora estivesse sendo compensado com um sim sobrenatural. Não estamos falando de dinheiro apenas, mas de território emocional, mental, espiritual. A pobreza que antes era rainha dentro da sua casa, agora perdeu o trono. E em seu lugar, levanta-se um novo reinado, o da possibilidade, o da abundância, o do propósito financiado. Você não foi apenas escolhido para viver isso. Foi escolhido para ser o marco onde tudo muda. Todo mundo já teve aquele jantar em família, onde os olhares dizem mais do que as palavras, onde a sua jornada é comparada às conquistas dos outros, onde os sorrisos são polidos, mas os julgamentos são cortantes, onde o silêncio é, na verdade, um veredicto. Durante anos você ouviu, direta ou indiretamente, que talvez não chegasse lá, que talvez estivesse sonhando alto demais. Mas agora algo está vindo. Algo tão fora do comum, tão repentino, tão impossível de ignorar, que os mesmos que antes duvidaram não conseguirão disfarçar a surpresa. Essa transferência não será apenas de recurso financeiro. Ela será de autoridade, de presença, de respeito. Os mesmos que antes não escutavam suas opiniões passarão a pedir conselhos. Os que zombavam da sua fé passarão a questionar suas próprias crenças. E isso não será por arrogância, será por evidência. Porque quando o invisível se torna palpável, quando o espiritual encontra o material, não resta espaço para argumentos. A mesa continuará a mesma, os pratos também, mas você será o tópico principal da noite, não por vaidade, mas por impacto. E nesse momento, você terá que escolher entre provar ou apenas existir, entre rebater ou apenas sorrir,
porque o poder de quem passou pelo deserto e voltou com água não está na fala, mas na presença. Essa transferência é estratégica. Ela não vem para te vingar, vem para te posicionar. Vem para ser um testemunho vivo de que esperar em silêncio vale a pena. E quando tudo acontecer, quando o burburinho virar reverência, você entenderá. Não era sobre mostrar, era sobre transformar. E você transformou tudo, até o que eles acreditavam ser possível. Há uma oração que Deus ouve mais do que qualquer outra. O silêncio quebrado apenas pelas lágrimas. Aquele tipo de oração que não usa palavras, mas entrega tudo. O silêncio que você viveu não foi vazio, foi consagração. Enquanto todos falavam, você escutava. Enquanto outros corriam atrás de palco, você dobrava os joelhos no escuro. E foi nesse lugar de ausência aparente que o céu se inclinou, porque sua alma gritava o que sua boca não conseguia dizer. E Deus ouviu cada sussurro abafado pela dor. Ele anotou cada lágrima como um pedido formal de mudança. O mundo ensina que precisamos gritar para sermos ouvidos, mas o reino responde ao oposto. No reino, o escondido é exaltado. E agora chegou o tempo da resposta, mas não uma resposta comum, e sim uma resposta com peso, com presença, com cheiro de glória. O silêncio que você suportou agora será ecoado em salas onde seu nome será citado com reverência. Você não vai precisar levantar a voz, porque o que está chegando fala por você, e fala alto. A oração silenciosa construiu o alicerce do que está sendo erguido. E quando perguntarem como tudo aconteceu, você vai sorrir, porque sabe que não foram suas palavras que convenceram o céu. Foi sua postura. O silêncio foi sua melhor estratégia. Ele calou dúvidas, abafou críticas e pavimentou um caminho onde só Deus podia passar. E agora que ele passou, deixou rastros de provisão que ninguém poderá apagar. Existe uma economia que não depende de mercado, de dólar, de Bitcoin ou de inflação. É a economia da fé. Uma realidade onde o capital é a obediência, o investimento é a renúncia e o retorno é sobrenatural. Você acaba de entrar nesse portal. Um lugar onde o transbordo não é apenas esperado, é inevitável. Aqui não há escassez, porque a fonte é inesgotável. O que começa a fluir agora não vem de bancos, mas do céu. E a conta nunca fecha no vermelho, porque quem abastece é o próprio Deus. Essa nova economia da alma te posiciona não só para receber, mas para distribuir. O que vem até você não é para acúmulo, é para envio. Você se torna um ponto de conexão entre o divino e o terreno, e nesse papel, cada ação sua se torna estratégica. Cada escolha é um canal de milagre. Esse tipo de transbordo muda até sua linguagem. Você não fala mais em falta, mas em direcionamento, porque agora você entende, a abundância não é o fim, é o começo de algo maior. E o mais incrível dessa economia é que ela respeita ciclos, mas quebra limites. Ela sabe a hora de acelerar e a hora de preparar. Mas quando chega, não pede licença. Ela invade, ela redime, ela reconstrói. Você não está apenas vivendo uma nova fase financeira. Você está inserido numa nova atmosfera espiritual, onde o transbordo é padrão e a provisão é constante. Bem-vindo ao lugar onde a alma não mendiga mais. Ela governa. O mundo não entende o poder da rejeição. Acha que ela é um fim, uma marca, uma sentença. Mas, na verdade, a rejeição é o estopim da revelação. Cada não que você ouviu foi um empurrão para a direção certa. Cada porta fechada foi um redirecionamento. E agora, o mais irônico de tudo acontece. Aqueles que te ignoraram, que te subestimaram, que não viam valor em você, vão precisar de você. E não por vingança, mas por propósito. Você se tornou aquilo que eles nunca imaginaram. Um financiador de sonhos, um realizador de milagres, um canal de resposta. Você não está recebendo recursos apenas para si.
está recebendo para ser ponte, para ser voz, para ser estrutura. E essa virada não é acidental. Ela é profética, porque o lugar de dor virou plataforma, e o que antes era motivo de vergonha agora será razão de honra. Você vai financiar ideias, abrir portas, assinar papéis que mudam destinos. E ao fazer isso, não estará apenas ajudando, estará reescrevendo narrativas. A fé que você carregou nos dias em que tudo dizia desista, agora se transformou em poder. Poder de mover, de gerar, de impulsionar. O rejeitado virou recurso. O esquecido virou resposta. O ignorado virou estrutura. Essa é a vingança da fé, não com ódio, mas com impacto, não para provar algo, mas para realizar tudo. Enquanto você chorava em silêncio e insistia quando todos desistiram, algo estava acontecendo fora do seu campo de visão. O céu estava movimentando recursos, autorizando acessos, alinhando destinos em seu nome. Você pensava que nada estava mudando, mas a verdade é que sua conta espiritual estava acumulando crédito. Cada ato de obediência depositava valores invisíveis. Cada gesto de fé, sem retorno imediato, era uma aplicação que rendia com juros eternos. E agora, o resgate foi autorizado. O saldo da sua fidelidade está prestes a ser liberado, de forma que até você vai se perguntar como tudo aconteceu tão rápido. Esse crédito espiritual não é conquistado por títulos, por status ou por conexões humanas. Ele é forjado no secreto, no escondido, no não aclamado. E por isso, quando ele entra em ação, o mundo não sabe de onde veio. Mas você sabe, porque esteve lá quando ninguém mais esteve. Esteve presente nas noites longas, nas decisões difíceis, nas renúncias invisíveis. Você construiu um patrimônio espiritual enquanto todos te chamavam de sonhador ingênuo. E agora, esse patrimônio está sendo convertido em realidade palpável, em portas que se abrem sem explicação, em respostas que chegam antes mesmo da pergunta. Esse é o tipo de resposta que não precisa de microfone, porque ela grita por si só. Ela chega com força, com peso, com autoridade. Você não terá que convencer ninguém sobre sua nova posição. A atmosfera ao seu redor fará isso por você. Os resultados serão evidência suficiente. O crédito espiritual acumulado está ativado e agora ele movimenta recursos, decisões e corações. Porque quando o invisível decide se manifestar, não há quem possa impedir o que foi prometido no secreto. Esse é o seu tempo, essa é a liberação. Durante muito tempo, o seu nome foi carregado de mal-entendidos, julgamentos e limitações. Seu sobrenome trazia histórias de dor, de escassez, de tentativas frustradas. Você carregava o peso de uma linhagem que nunca teve a chance de ver o outro lado da vida. Mas isso está mudando. O nome que antes era ignorado está sendo rebatizado por meio da sua jornada. O que antes era sinônimo de falta, agora será lembrado como símbolo de renascimento. A riqueza que está prestes a se manifestar através de você não é apenas material, ela é simbólica. Ela muda a forma como o mundo lê sua existência. Não é sobre ostentação, é sobre redenção. Sua história não está sendo reescrita apenas para você viver melhor. Ela está sendo reescrita para que sua família nunca mais ande cabisbaixa. Cada conquista sua carrega o peso de muitas derrotas passadas. Cada vitória rompe décadas de silêncios pesados. E agora, o nome que antes não abria portas passará a ser uma chave. A menção da sua existência causará efeito, sua presença será considerada, sua assinatura será respeitada, porque o que Deus está fazendo não é temporário, é ancestral, é eterno. A dor que antes era um legado, agora se transforma em legado de esperança. O nome antes associado ao mínimo será referência de superação. Sua linhagem não será lembrada pelo sofrimento, mas pela virada. E tudo começa com você.
O nome quebrado virou monumento de milagre, e não há mais volta, o selo foi trocado. A herança foi ativada. O novo significado já está sendo escrito, letra por letra, com tinta de glória. Enquanto você buscava por caminhos, tentando encontrar uma saída ou um milagre vindo de fora, o céu já havia determinado. Você era o plano, não era o parente bem-sucedido, não era o amigo influente, não era a conexão esperada. Era você. E a razão é simples. Dentro de você havia uma estrutura oculta, um banco celestial camuflado de fragilidade. A resistência que você desenvolveu, a fé que você alimentou no deserto, a empatia forjada pela dor, tudo isso te transformou na instituição espiritual capaz de movimentar recursos invisíveis com impacto real. Você não está sendo apenas abençoado, está sendo posicionado como uma fonte. Os céus escolheram seu nome para operar um sistema de liberação, onde aquilo que chega até você não para em você, flui, multiplica, alcança. Deus viu em você o equilíbrio raro entre abundância e humildade, entre grandeza e coração ensinável. Por isso agora Ele abre os cofres do alto para que você os administre na terra. Você sempre foi o banco, sempre foi o canal. O plano nunca foi externo. O plano era você. Essa consciência muda tudo. Muda sua postura. Muda seu tom de voz. Muda a forma como você caminha pelos lugares. Porque você não está mais em busca de validação. Você agora carrega a autorização. E com ela vem a responsabilidade de transformar atmosferas, curar ambientes e alimentar vidas. A transição aconteceu. Você saiu do lugar de pedinte para o lugar de provedor. E o banco do céu está operando a partir do seu coração. O plano era você o tempo todo. Há momentos em que o milagre não pode ser discreto. Ele precisa ser visto, sentido, comentado. Não por vaidade, mas por justiça. Por anos, sua fé foi ridicularizada, seus sonhos foram minimizados, suas convicções tratadas como delírio. Você segurou firme quando tudo dizia que era hora de desistir. Você acreditou quando ninguém acreditava mais em você. E agora, o que está prestes a acontecer será tão visível que ninguém poderá negar. O milagre será público. Não porque você quis, mas porque Deus decidiu que era hora de validar o que só Ele viu no secreto. Essa exposição é estratégica. Ela corrige narrativas, ela silencia zombarias, ela cura humilhações que você guardou por anos. O favor que virá não será apenas para te elevar, será para educar os que duvidaram. A glória que te cobrirá não será para te enaltecer, será para mostrar que quem permanece fiel no escondido será exaltado diante dos que o ignoraram. Essa é a justiça divina em ação. Um milagre com holofote, uma reviravolta com plateia, uma bênção que preenche mais do que contas. Ela preenche a alma. E sim, haverá quem questione, quem tente explicar, quem diga que foi sorte. Mas tudo isso será abafado pela evidência, porque quando Deus decide mostrar, Ele não pede permissão, Ele simplesmente faz. E quando Ele faz, ninguém apaga. Esse milagre será público, porque sua fé foi privada. Essa validação é a assinatura divina dizendo: eu vi tudo, e agora todos verão também. Não é sobre mostrar que venceu. É sobre mostrar que acreditar ainda vale a pena. Dinastias nascem quando alguém decide que o que foi até aqui não será mais aceito como padrão. E esse alguém, neste exato momento, é você. Você foi o escolhido não apenas para romper ciclos, mas para criar um novo. Você não está apenas recebendo uma transferência financeira, está recebendo uma transferência de autoridade, de direção, de destino. Você está se tornando o ponto de partida de uma nova era dentro da sua linhagem. Onde antes havia sobrevivência, agora haverá domínio. Onde antes havia medo, agora haverá estrutura.
E tudo isso começa com uma única palavra: transferência. Essa transferência carrega peso histórico. Ela redefine tudo. E mais do que isso, ela exige responsabilidade, porque agora os olhos estão em você. Mas não os olhos do julgamento, os olhos da esperança. Sua família, mesmo sem saber, está esperando que você dê certo, porque no fundo, todos querem acreditar que é possível, que alguém pode sim sair do ciclo e construir um novo caminho. Você é esse alguém. Você é o transferido, o marco, a referência. Essa nova dinastia não será forjada em ouro, mas em propósito. Ela será construída sobre base sólida, onde o valor das coisas vai além do preço. Você não foi chamado para reinar sobre pessoas, mas para guiar propósitos. A transferência que chegou até você é a prova de que o céu não apenas aprovou, como te capacitou. A dinastia começa agora, e ela tem o seu nome.